Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtya Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Agradeço com toda a gratidão aos nossos professores. Que sejam uma excelente leitura e estudo para todos nós. Então, boa noite, pessoal. Tudo bom? A gente vai começar hoje tamas e assimilação. Deixa eu só acertar um pouco isso aqui. Tamas e assimilação. Bom, da vez passada a gente viu como é que o guna rajas interfere na assimilação da experiência, né? A assimilação da experiência significa que você está com conhecimento. Essa assimilação ela pode ser propiciada ou pode ser dificultada. A guna de excelência para assimilar a experiência é o guna de sattva, né? Porque é o guna voltado para a luz, para a revelação, para o entendimento. Mas, muito embora o nosso corpo sutil ele seja um corpo predominantemente constituído de sattva, ele acaba sendo bastante interferido por vários penduricalhos rajásicos e tamásicos, né? Na verdade, esse é o grosso, né? Essas interferências rajásicas e tamásicas, elas acaba sendo o grosso na civilização que a gente vive, de modo que isso dá uma interferência na qualidade, né, do corpo sutil, especialmente do intelecto, e isso atrapalha a assimilação. Ou seja, o que é isso? Quer dizer que a experiência ela não é assimilada adequadamente, é uma experiência que fica por assimilar adequadamente, né? Fica com vários registros atuantes aí de memória e acaba comprometendo essa devida assimilação. Então, na aula anterior, a gente viu de rajas, né? Com o seu poder eminentemente velador. O poder velador é um poder criativo, né? Embora, quando mal usado assim, ele acaba interferindo seriamente, né? Onde você vê muita interferência de rajas na assimilação correta é onde você lê rajas, você lê desejo. Então, em geral, no nosso dia a dia, é o desejo de que o que esteja ocorrendo, na verdade, seja diferente daquilo que você está vendo, né? Então, rajas trabalha muito assim. Em geral, é uma interferência muito enérgica e bastante propensa a você mudar os acontecimentos, né? A adequada observação dos acontecimentos. Então, o desejo, né, que leia-se rajas, ele é um interferidor muito forte na assimilação da experiência. E agora vamos ver tamas. Tamas tem mais a ver com medo, né, que é uma energia que, quando é usada para assimilar a experiência, muito embora ela tenha a sua utilidade em várias assimilações, no geral, muitas vezes, ela acaba causando um obnubilamento, né? Um retraimento. Vamos ver como é que ela trabalha, né? É um outro tipo de atuação, é uma atuação mais veladora, né?
ela não lança as projeções, né, ligadas ao desejo em cima da experiência. Ela dificulta ver a experiência em si. Aí também tem que ver que esses dois sistemas trabalham juntos, né? Onde tem um trabalhando, tem o outro também. É claro que, às vezes, o seu ímpeto pelo desejo ele é muito maior do que o seu ímpeto pelo medo, e vice-versa. Mas é sempre bom lembrar que medo e desejo são dois lados da mesma moeda. Pode-se ler o desejo como medo negativo ou o medo como um desejo negativo, né? Então, vamos agora partir para Tamas, né? Que é um guna de características mais inertes, né? mais paradas, estáticas, e vamos ver como é que ele trabalha na assimilação da experiência, né? Qual a distorção que ele causa na assimilação? Tamas é um poder velador e inibe a assimilação da experiência tão eficientemente quanto Rajas, mas por diferentes razões. Sob sua influência, o corpo sutil, embora aparentemente calmo, está, na verdade, obtuso. Ele está tapado, né? A avaliação eficiente da experiência requer clareza mental, mas quando um véu entorpecido cobre o corpo sutil, a percepção é distorcida e compromete a assimilação. Quando o intelecto é estúpido, ele tem dificuldade em relacionar os resultados de suas ações com os pensamentos que os motivam, causando incerteza a respeito do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Quando o corpo sutil é predominante obtuso, né? Aqui o mais correto seria, quando o corpo sutil se apresenta predominantemente obtuso, você está transacionando no oceano do Sansara em um navio sem leme. Alguns pensamentos desse tipo de assinatura, a assinatura tamásica, são os seguintes. Eles são bem comuns, né? Onde devo ir? O que devo fazer? O que está acontecendo? Eu não sei, eu não quero saber. Imaginem vocês tentando raciocinar sobre uma determinada coisa depois de uns 4, 5 copos de vinho, ou depois de fumar alguma droga, ou depois de comer uma refeição extremamente pesada, né? Esse que é o efeito, né? Ele retira a agilidade do corpo sutil. Enquanto o Rajas dá uma supercarga muito além do necessário no corpo sutil, de modo que ele fica extremamente agitado, a onda tamásica ela faz o contrário. Ela reduz tremendamente a vivacidade do corpo sutil. Ela deixa o corpo sutil, particularmente o intelecto, bastante obtuso. Esse efeito dela no intelecto é que causa esse tipo de ação, né? A dificuldade em relacionar resultados das ações com os pensamentos que os motivam, né? Portanto, se o corpo sutil, né, cujo intelecto está muito carregado de tamas, ele trabalha desse jeito, com dificuldade entre relacionar os pensamentos e as ações deles decorrentes, é evidente que ele vai ter uma dificuldade tremenda em relação ao que deve ser feito e ao que deve ser evitado. Então, vocês veem que é uma dinâmica bem diferente. Uma, ela turbina o teu corpo sutil de modo completamente over, e o outro reduz o seu corpo sutil, deixa ele obtuso a uma velocidade lenta demais, né? A ponto da oportunidade de agir ou não agir, é o que a gente chama de mente obtusa, né? Como é que trabalha um corpo sutil desse modo, submetido a esse tipo de guna, né? Surfando a onda tamásica? Ele trabalha irrefletidamente com base em padrões condicionados. Então, veja bem, irrefletidamente, porque a gente está vendo essa dificuldade que a guna, tamas, ela impinge ao intelecto, né? A dificuldade de relacionar os pensamentos com as ações e as consequências. Então,
como há essa dificuldade, o trabalho ele é irrefletido, ele é um trabalho que ele não tem discernimento nenhum. Ele é um trabalho que, fundamentalmente, se desenvolve através de padrões condicionados, né? Ao contrário de Rajas, ela odeia o novo porque é forçada a se ajustar. Então, tem um componente bastante inerte. Já a Rajas, se vocês se lembram, ela trabalha em picos, né? O trabalho e a perturbação dela é bastante diferente, né? Ela acaba projetando os seus desejos. E essa aqui simplesmente não quer se ajustar a nada. Se Tamas tem o desejo, é o desejo de não. Não isso, não aquilo. É. Como o pensamento criativo consome muita energia, a mente tamásica não valoriza a investigação. Portanto, ela não consegue obter o controle dos eventos, que é, em última instância, compreender a dinâmica dos eventos relacionados à composição de gunas que a mente está no momento. E essa mente ela é forçada a revisitar continuamente situações negativas, né? Ela é forçada porque, como ela trabalha de modo irrefletido, os padrões que ela encontra são sempre os mesmos. Então, ela acaba batendo sempre na mesma tecla. Ela trabalha de modo cíclico. Consequentemente, Tamas é responsável pelos sentimentos de desamparo que causam depressões profundas e duradouras. Então, aonde você vê abatimento, desamparo, uma estrutura muito queixosa, né? Tamas tem essa característica de se queixar muito. Onde você vê muito abatimento, estruturas muito queixosas, trata-se de uma onda tamásica. Tamas, ela resolve problemas negando os problemas, né? Então ela resolve, em última análise, dizendo que os problemas não existem. Enquanto o Rajas resolve problemas tentando projetar em cima dos problemas o que ele quer e correndo atrás disso, Tamas simplesmente nega os problemas. É por isso que a mente tamásica, muitas vezes, ela tem uma aparência de mente muito calma, né? Mas, na verdade, ela está repetindo de modo irrefletido uma negação da situação. Quando o karma indesejado acontece, Tamas se alia a Rajas para colocar a culpa em outro lugar, né? Em outra pessoa, né? Numa situação. O indigesto atraso experiencial causado por uma mente tamásica faz com que o ego hesite e procrastine, ou seja, deixe para amanhã o que ele poderia fazer hoje. Isso tudo é trabalho tamásico, né? Procrastinar, sabe, gente, em última análise, não é uma coisa tão ruim assim, dependendo do que você está procrastinando, né? Às vezes você pode ter um bom uso de tamas quando você começa a procrastinar atitudes nas quais você está viciado. Isso pode ser um bom jeito de usar essa energia e evitar se envolver praticamente por pura preguiça em coisas que você já viu que não vale a pena se envolver. Eu, pessoalmente, tenho usado muito isso ultimamente com grande sucesso. Você dá um drible em coisas que você não quer comparecer por puro cultivo de, naquela situação, você cultiva uma opção tamásica mesmo, né? Se você tem um estilo de vida rajásico e se sente constantemente exausto, saiba que Rajas está causando tamas. Mas veja que, nesse caso aqui, em que Rajas está causando tamas, a decorrência, a causa disso é que há uma supercarga de Rajas contínua. Então, esse Rajas ele vai causar tamas. Nesse sentido, o movimento ele é natural. Essa tentativa de, que Rajas
pareça, mas o condicionamento rajásico trabalha muito fortemente, é que deixa o indivíduo exausto. Se fosse possível, nesse momento, né, essa mente extremamente rajásica ceder momentaneamente, por compreensão, ela poderia entrar no repouso e poderia prevenir muitos danos do estresse, né? Por outro lado, quando o tamas é particularmente intenso, mesmo pequenas tarefas diárias, como escovar os dentes, pentear o cabelo ou tirar o lixo, parecem gigantescos empreendimentos. A negligência é tamásica e é responsável, em grande parte, pela excessiva disfunção emocional observada em sociedades materialistas. Depois a gente podia até pedir algum comentário em cima desse trecho, que é bem interessante, né? Essa associação de sociedades muito materialistas com, com a negligência, né? Com a negligência que aqui seria uma causa de perturbações emocionais nesse tipo de sociedade. Os pais, por exemplo, ficam tão envolvidos com suas próprias vidas que os filhos são negligenciados, né? Mas nesse caso aqui, vocês notam que a gente está notando aqui um desbalanceamento rajásico, né? O pai está tão envolvido com a própria vida dele, é uma coisa tão rajásica, procurando tanto suas metas, que no ambiente geral, a composição rajásica do ambiente vai apresentar o quê? Um filho tremendamente tamásico, né? Num ambiente profundamente tamásico. Os pais rajásicos e os filhos negligenciados acaba gerando momentos tamásicos, momentos negligentes. Crianças não amadas desenvolvem rapidamente baixa autoestima e são incapazes de cumprir adequadamente seus papéis na sociedade. Eu queria um pouco mais refletir sobre o papel da negligência na disfunção emocional. Pelo que eu estou vendo aqui, me parece que aonde há uma negligência é porque há algum excessivo empenho em outro setor. Provavelmente um setor egóico, buscando objetivos materiais, né? Então, o que parece indicar aqui é que uma carga excessiva rajásica em cima de egos acaba produzindo consequências também tamásicas, devido à negligência. Se o indivíduo parece excessivamente rajásico no seu ego, ele vai acabar negligenciando outros afazeres e outros cuidados, dando como contrapartida ao ambiente tamásico dele, uma contraparte ao ambiente rajásico dele, uma contraparte tamásica. O que vocês acham disso? Isso faz sentido? Porque o que a gente está querendo dizer é que sempre que a gente tem um pulso excessivamente rajásico, a gente vai ter uma contraparte excessivamente tamásica. É só procurar que a gente vai acabar achando. O que vocês acham disso? Então, Alex, o que o James apresenta uma síntese, assim, isso aparece no Essência da Iluminação também, e a gente pode constatar pela nossa própria experiência, né? A mente excessivamente tamásica, né, entorpecida, ela é a mente de um indivíduo que está muito focado nos próprios interesses imediatos. Ele não é um indivíduo, ele é um indivíduo muito pautado nos próprios desejos, mas não como um indivíduo rajásico que tem a energia para desempenhar em uma sequência de ações, investe em suas ações para que tenha o resultado, desfrute, né, desses objetos de desejo quando são conquistados. Então, a mente do indivíduo muito tamásico é aquela mente mais sonhadora, né? Ele é muito interessado em obter prazeres imediatos, né? Então, mas ele ao mesmo tempo não tem a energia para investir, né, nessa sequência de ações necessárias para a conquista desses objetos de desejo. Então, qual é a analogia que tem aí com a
sociedades muito materialistas, né? As sociedades ocidentais, sobretudo, onde a gente conseguiu construir muita riqueza, né, nas sociedades. É claro que a gente tem muita miséria também, porque tem muita desigualdade, mas de um modo geral há muito entretenimento disponível, há muitas opções, né, para obtenção assim de um mínimo de segurança e uma multiplicidade de prazeres ao alcance de curtos movimentos, assim, né? Até desse modo que a sociedade é distraída por aqueles que detêm o poder dela, né? Então, o indivíduo tamásico, ele é aquele que está voltado muito para a própria vida, como esse pai que negligencia o filho aí no final dessa sessão, mas não é que ele está ali sendo rajásico, é porque ele está muito focado nos próprios interesses. Muitas vezes é uma negligência do pai que está o final de semana todo na frente da televisão e não tem a energia para desempenhar no próprio lar e organizar as coisas e dar mais atenção para o filho. Então é uma casa onde é tudo sempre meio capenga, as crianças estão largadas, falta um pouco de atenção dos pais, de afeição dos pais, né? Então é mais nesse sentido. Por isso também a analogia que apareceu outro dia, que se fala que os indivíduos tamásicos são aqueles mais propensos à corrupção, aos desvios de conduta, assim, porque como ele não tem a energia para seguir as normas da sociedade, para batalhar por aquilo que ele quer, não tem essa personalidade rajásica, né? Para investir em uma sequência de ações, ele quer as coisas de imediato, então para esse indivíduo é que faz sentido, por exemplo, querer dar um grande gol na vida, como fazendo um assalto a banco, para ver se ele se dá bem numa vez só, porque ele não está interessado em contribuir com a sociedade, com as suas ações, né? Claro que eu estou falando de um caso extremo, mas todo tipo de negligência é um tipo de tamas, de mente predominantemente tamásica operando, né? Então, o que a gente pode dizer é que nos indivíduos tamásicos e rajásicos, o desejo trabalha de forma temporal diferente. É. O indivíduo rajásico, ele está cumprindo com desejos para realizar coisas, né? De modo a ele modificar o ambiente ou a vida dele, né? Já no indivíduo tamásico, ele trabalha no prazo curtíssimo para justamente ele não ter problemas, né? Ele simplesmente para com qualquer movimento em É. direção ao tempo e ele fica preso a essa satisfação de curto prazo dos desejos, né? Uhum. Parece que o desejo funciona nos dois, mas de forma bem diferente. É. O Né? sonho do indivíduo rajásico em ficar milionário, ele vai arregaçar a manga para conseguir conquistar isso. O sonho do indivíduo tamásico, que pode ser equivalente, né? Porque quase todo mundo quer muita fortuna, vai ficar sendo conquistado só na sua realidade subjetiva. Então ele é aquele sonhador. Aí ele se contenta porque ele sabe que ele não tem energia, ou ele vai investir em golpes, né? Ou porque com golpe ele sabe que ele com pouco esforço ele pode ter grandes ganhos, ou ele vai ser esse que numa sociedade materialista moderna, né, numa sociedade estruturada, ele vai fazer aquilo que está ao alcance dele com pouca energia para que ele tenha os seus prazeres. Então ele fica Uhum. distraído na frente da televisão, ele é muito focado, né, nessa realidade confortável, na sua zona de conforto e ter prazer ali. Ele é esse indivíduo que é até meio imune à dor, porque ele não se dispõe a ir para o mundo e, e operar, né? Gastar a sua energia ali para conquistar aquilo que ele só conquista na realidade subjetiva dele mesmo. Então, é um indivíduo que fica ali, gosta de ficar vendo
televisão, comendo a pizza de pepperoni, que é um exemplo que o James volta e meia aparece, né? No Essência, ele fala, o cara come pizza de pepperoni, cerveja, na frente da TV, fica vendo pornografia. É esse perfil de indivíduo. Parece que também que o indivíduo tamásico ele tem um componente muito de devaneio, né? Uhum. Ele fica no devaneio pelo devaneio. E de uma certa forma, até onde ele pode ver isso, compraz ele de alguma forma, né? É Verdade. atropelado pelos compromissos, esquece das obrigações, quando vê já passou o tempo certo de fazer tais coisas, aí tem que lidar com, né, a negligência vai trazendo muito papa-karma também, porque vão acumulando negligências, né? Ações que deveriam ser encerradas e que não foram, né? E aí vão se acumulando, né? Bom, então agora a gente sai aqui, né, da assimilação, né? Como é que Rajas ela atrapalha a assimilação? No fundo, Rajas atrapalha a assimilação porque a mente está obtusa. Não consegue encontrar relações de causa e efeito, não consegue, através disso, saber o que tem que fazer. Né? E é uma mente muito mais padronizada, muito mais condicionada por padrões. Né? Alex? Oi? O Felipe ergueu a mão, ele quer fazer alguma pergunta. Desculpa, Felipe, eu não vi. Não, tranquilo. O indivíduo satívico, ele também projeta ser milionário, pegando o gancho aí, ou isso não é um bem da guna dele, seria mais só o Rajásico mesmo? O indivíduo em frente isso, né? Acho que são diferentes os componentes. Como é que eles trabalham, né? Até pode ser também, Alex, aquela história, né, de estar preso em Sátiva, o indivíduo muito focado no bem-estar, né? Ele não tem necessariamente como objetivo ganhos materiais, mas também pode ter, porque o que acontece? O indivíduo ele pode ter uma mente muito satívica e ele não necessariamente tem uma inclinação para essa busca por um autoconhecimento, né? É o caso dos gênios, né? Das ciências, os gênios que criam novas tecnologias e tal, né? Então, essas são mentes muito satívicas, que por essa capacidade de clareza mental, elas conseguem linkar, né, fazer nexos entre diferentes elementos com muita clareza, e isso traz uma capacidade de criar coisas novas com muita facilidade, trazer inovação para o mundo. Então, isso também, né, essa classe científica, ela também é composta de pessoas que são muito satívicas, e aí, de repente, esse indivíduo pode ter também um tanto de rajas ali que ele pode ter um interesse também em ficar milionário, e muitas vezes o indivíduo assim, ele fica milionário. Ele, de fato, por conta dessa característica onde ele é muito qualificado para o sucesso, por conta dessa mente satívica, né? A gente começou esse livro falando do sucesso e tal. Então, sucesso é a capacidade, ele se dá pela capacidade da gente responder às situações e com uma resposta apropriada e dentro de uma temporalidade adequada, né? A resposta é dada. Então, o indivíduo satívico, ele tem essa capacidade e ele dá tiros certeiros, assim, né? Ele não é aquele indivíduo rajásico que tem que se matar de trabalhar para ganhar muito dinheiro,
mas ele tem uma visão assim muito clara assim para as circunstâncias do mundo. Ele detecta oportunidades e ele consegue, com menos energia que um indivíduo rajásico investiria, o indivíduo satívico vai e se ajeita aí nessas circunstâncias com as respostas apropriadas, no tempo apropriado, trazendo soluções apropriadas para aquela circunstância, né? E muitas vezes isso vai trazer para ele grandes ganhos. Não sei se necessariamente porque ele tinha esse desejo, né, por grandes ganhos materiais, mas acho que pode ser também. Verdade. Bom, então vamos entrar aqui em Sattva e assimilação. Legal. Oi? Legal, clareou, obrigado. Então, vamos aqui ver Sattva e assimilação. Não existem qualificações experienciais para a libertação. O que existe é o equilíbrio certo dos gunas. Se a mente é predominantemente satívica, ela pode assimilar criteriosamente informações e rapidamente deixar as experiências para trás. Uma questão persistente, ou seja, uma questão que perdura, que toma tempo, significa que você tem problemas de assimilação e a investigação será difícil. Eu tenho um amigo que foi adotado. Sua mãe o entregou a uma boa família para adoção, quando ele era muito jovem. Ele foi amado e recebeu todas as vantagens. Mas quando lhe foi dito que ele havia sido adotado, ele desenvolveu um complexo terrível e foi incapaz de assimilar adequadamente a informação. Fosse ele satívico na época, teria percebido que Yeshivara foi ótimo, porque uma mãe inadequada havia sido retirada e substituída por uma boa. Mas a sua mente era tamásica e ele tomou isso como significando que ele não era valoroso. Essa ideia agarrou em sua mente por mais de 50 anos. Ela arruinou vários casamentos e ele não encontrou amor até que o Vedanta entrasse em sua vida, permitindo que ele avaliasse seu problema a partir de uma posição desapaixonada. Quando o Rajas domina a mente, o desejo interpreta a experiência. Quando o Tamas domina, o medo interpreta a experiência. Ambos obscurecem a verdade. Mas, quando o Sattva domina, a verdade interpreta a experiência. A verdade o quê? A verdade de quem você é. Quando o Sattva está dominando, o seu intelecto, ele tá, que é a parte discriminativa, é a parte que vai interpretar a experiência, ele está com o melhor tipo de composição possível, que é a composição que reflete mais adequadamente o ser pleno, né? Ele espelha mais adequadamente o ser pleno. Por isso que ele diz aqui que é a verdade que interpreta a experiência. Mas é claro, né, que estando no mundo relativo, isso pode ter também os seus graus de dificuldade, né? A gente nunca pode esquecer isso. Então tem que ter um pouco de cuidado quando uma pessoa diz que pelo fato dela tá vendo a verdade está interpretando a experiência. Isso muitas vezes pode não ocorrer, né? Pode ser às vezes que haja algumas coisas ainda não vistas que continuam interferindo na interpretação da experiência. Por isso que a investigação, ela na verdade, ela não dá para contar que ela vai chegar um tempo ao fim. Ela é aplicada continuamente a cada situação, que na verdade é o modo como se deveria, né? O tempo todo lidar com a experiência. Você deveria estar o tempo todo interpretando a sua experiência, usando para isso os melhores recursos que você tem, né? Ainda mais que nenhuma experiência é parecida com a outra. O corpo físico de todo ser vivo cresce, se mantém por algum tempo, decai e morre.
Sem uma infraestrutura espiritual satívica, um meio adequado de conhecimento dos gunas e um professor, o compromisso com a libertação vai acabar seguindo o mesmo padrão, tá? É um surto de crescimento espiritual, uma tentativa de sustentá-lo com a força de vontade, quando ele enfraquece a inspiração inicial, uma perda de interesse e um retorno ao mundo, né? Ele aqui fez um comentário dizendo que, em geral, esse compromisso com a libertação, ele muitas vezes aparece através de uma epifania que frequentemente inicia alguém no caminho, né? Mas o que é importante é o seguinte, é que se você não tiver uma infraestrutura satífica apropriada, né, que também é o meio adequado de conhecimento dos gunas, é um professor, o compromisso, tudo isso é a infraestrutura espiritual satífica, tá? Meio adequado de conhecimento dos gunas, que é um intelecto bem preparado, né? Um professor e o compromisso com a libertação, toda hora que você tiver esse impulso em direção à libertação, ele pode seguir esse padrão, até haver um retorno ao mundo, né? Isso é bem comum. Inclusive, às vezes, é o retorno ao mundo das práticas espirituais, né? O indivíduo vai lá, ele tem um pico inicial, né? Finalmente ele não consegue sustentar aquilo, ele perde o interesse e ele volta. E volta ao mundo dele. Qual era o mundo dele? Pode ser, inclusive, o mundo de práticas espirituais, né? Então ele volta a praticar aquilo tudo, né? Como um praticante, né? Não como a consciência que está ciente do praticante. O segredo para o crescimento espiritual permanente está no contínuo aumento de sattva em relação a rajas e tamas. Então, o segredo para o crescimento espiritual permanente está o quê? Está numa dinâmica que você vai alimentar investigando e procurando assimilar a experiência adequadamente. Ou seja, o que isso quer dizer? Né? Assimilando adequadamente a experiência continuamente, em termos operacionais, o que isso quer dizer? É sempre você ter um aumento, né, proporcional de sattva em relação a rajas e tamas. Se rajas e tamas excedentes não são convertidos em sattva, a investigação torna-se um ritual estupidificante e o crescimento espiritual para. Bom, então o que você tem que fazer? Você tem que estar. Isso é um procedimento dinâmico, né? Ele está querendo dizer que isso aqui nunca chega ao fim, né? Porque na verdade você não pode entender, nem nós nem ninguém, que a investigação ela só deve começar sob determinada composição. Ela deve se iniciar quando você está decidido a perseguir aquilo que você quer, que é a liberação, que é o autoconhecimento. À medida que esse processo vai seguindo em frente, você vai sendo apresentado na sua vida a ferramentas e conhecimentos que vão embasando isso. Um dos conhecimentos que mais embasa isso no dia a dia é o conhecimento dos gunas. Então, continuamente, em cada situação, você vai estar sempre investigando, ou seja, você, em decorrência da sua experiência naquele momento, você vai estar sempre investigando, procurando assimilar corretamente aquela experiência. O que quer dizer isso? Eu estou sempre tentando, né, fazer com que o meu percentual de rajas em relação a sattva e tamas fique cada vez mais propício, cada vez aumente mais para que ocorra a assimilação da experiência. Por quê? Porque sem assimilação da experiência, você vai ficar com uma série de rabichos que vão retroalimentar vários vasanas vinculantes. Então, o mesmo procedimento de investigação, né? Sem você nunca tomar como meta. A meta é a assimilação da experiência. E, para você fazer isso, você pode usar a ferramenta dada por essa mecânica dos gunas. Mas sempre lembrando que
você nunca pode ter como meta os gunas em si. Isso são tudo ferramentas, né? O seu objetivo é a liberação. Para que a liberação fique mais viável para você, você tem que procurar assimilar adequadamente a experiência, para que você não fique com resíduos, né? Rajásicos, tamásicos, você não fique com vássanas vinculativas, etc. Mas o objetivo é sempre a liberação, né? É você acabar ficando claro para você, em qualquer situação, o que você é, independentemente da composição de gunas em cada situação. Porque pode haver situações onde você vai estar com uma composição de gunas que é totalmente tamásica ou rajásica, mas a sua crescente investigação, auxiliado, por exemplo, por esse sistema de gunas, mesmo diante de situações cujo perfil seja eminentemente rajásico e tamásico, vai estar lá o seu intelecto bem reluzente, bastante convicto e bastante treinado para saber entender aquelas situações e manter-se convicto naquilo que você sabe. Tá? Por isso que ele está querendo dizer, se você tiver com muitos rajas e tamas excedentes, né, se tudo ficar cheio de penduricalhos no fundo, né, está sempre transbordando de rajas e tamas, a sua investigação vai ficar mecânica. Né? Acaba que você não vai ter clareza para investigar. É por isso que fica um ritual estupidificante. Né? Você tem que ter cuidado com isso, para que a sua investigação ela não fique reiteradamente batendo em cima de rajas e tamas excedentes o tempo todo. Né? Ou seja, você vai estar o tempo todo reforçando, em última análise, através de uma investigação mal feita, sem clareza. E como é que você vai aumentar a sattva? Você vai aumentar a sattva ouvindo conhecimento. Né? É o conhecimento que vai fazer o seguinte com você. Por que conhecimento pode retirar você desses excedentes tabásicos e rajásicos? Como é que você procede? Como é que é procedido? Como é que você vai fazer com que o conhecimento ocupe uma parte importante na sua avaliação desses rajas e tamas excedentes? Você vai ver algum aspecto seu do que a gente chama de visão de mundo do Jiva, que é o Jiva Shristi. Você vai comparar esse aspecto que você está vendo com o que o conhecimento diz. Se o conhecimento ele diz que aquilo não está batendo, você deve começar a focar no conhecimento, mesmo que todas as vezes esses hábitos de pensamento eles voltem reiteradamente. Você vai contrapor a eles o que o conhecimento coloca o tempo todo. Esse é um modo muito eficaz. Né? Mesmo que inicialmente pareça difícil para você lidar com isso, você pode insistir. Por exemplo, você vê alguma mazela no mundo. O mundo é cheio de mazelas. Mas o que o conhecimento diz? O conhecimento diz que as mazelas do mundo elas são decorrentes da falta de autoconhecimento e que Ishvara é sattva puro. Portanto, você não tem como dizer que as mazelas do mundo estavam no desenho original de Ishvara. Então, todas as vezes que esse tipo de pensamento ocorrer, você usa o raciocínio contrário que é dado pelo ensinamento, que é um raciocínio satívico. Esse raciocínio satívico, nesse caso, por exemplo, vai impedir de você ficar toda hora usando esse tipo de argumento tamásico. Que isso é um argumento tamásico, ele te leva à imobilização e, de repente, até à revolta. Então, esse é um exemplo de como você usa esse tipo de ensinamento para você retirar esses rajas e tamas excedentes numa visão dessa. Esse é sempre o procedimento. Isso aqui ele disse que é uma conversão em sattva, mas eu preferiria até um outro termo. É como se você saísse de uma determinada... você estivesse surfando uma onda rajásica e tamásica e o conhecimento começasse a te trazer para você surfar a onda dele. Por isso que você tem que abandonar, muitas vezes,
as coisas que você está pensando. E como é que começa o abandono? O abandono começa quando há uma incompatibilidade. E você, em vez de olhar o Vedanta à luz do que você entende, você tem que olhar o que você entende à luz do Vedanta. O que tiver incompatível, você vai substituindo, por mais difícil que pareça. Na verdade, não é difícil. Com o tempo dá para ver claramente que é só um modo de pensar que está por trás de todos esses tipos de visões, sejam elas quais forem. Mesmo que inicialmente isso pareça complicado e emperrado, isso deve ser repetido várias vezes, até que, sem sombra de dúvida, você começa a ver o benefício disso, né? O benefício em quê? Em tornar você um indivíduo dármico, né? Essa é a base. Quanto mais dármico você fica, menos conflitos você acaba encontrando com formas viciosas de pensamento, porque você não vai estar mais trabalhando com formas viciosas de pensamento. Esses ciclos, gente, eles são retroalimentados, né? Quanto mais dármico, mais eu vou entrar em formas satívicas de pensamento. Quanto mais eu cultivo formas satívicas de pensamento, mais minhas atitudes são dármicas. Exatamente o mesmo ciclo repetitivo que ocorria quando eu usava muito rajas e tamas para assimilar a experiência, é o mesmo ciclo, só que aplicado num outro tipo de onda, numa onda satívica. Desse modo, você afeta a assimilação da sua experiência e você impede que ela fique uma assimilação mal feita, né? Uma assimilação mal feita é uma assimilação onde você começa a ter esses rajas e tamas continuamente excedendo o limite. Você tem que estar sempre lidando com eles. É assim que a gente vai lidando com esse tipo de conhecimento que vocês estão vendo. Vocês usam essas 3 energias para avaliar se o seu posicionamento, ele, visto à luz das escrituras, está adequado ou não. Se ele não está adequado, você vai fazer uma concessão ao ensinamento e vai substituir o seu modo de olhar pelo modo de ensinamento. Vai fazer isso reiteradamente. Muitas vezes a pessoa acha que isso funciona de cara. Às vezes funciona de cara, mas no grosso não, porque, como a gente sabe, a ignorância é muito enraizada, né? Exatamente porque rajas e tamas excedentes criam vássanas vinculativas que são prejudiciais à assimilação do conhecimento. Agora ele vai falar aqui desses rajas e tamas. Ele vai chamar aqui de gêmeos terríveis. Então, provavelmente ele vai falar aqui do que há de obstaculizante na atuação dessa dobradinha, rajas e tamas. Algum comentário sobre esse término aqui, do uso de sattva na assimilação do conhecimento? Vou comentar rapidinho que percebi que tem... Bom, lembra do exemplo anterior da moça lá que vai e casa com uma mulher no final da história, né? Uhum. Aí esse exemplo aí do filho adotivo, ele também está na essência da iluminação. Então o James, nesses exemplos aí, nesse livro, ele fez um copy-paste. Mas o que eu ia comentar a respeito é o que eu falei quando eu passei por esse exemplo na leitura da Essência da Iluminação, que eu tenho uma lembrança muito bacana de amigos adotados e eu vi as 2 situações. A primeira vez eu próximo de um amigo que estava irado, revoltado com a vida quando ele soube, amigo de infância, mas eu fiquei com essa lembrança muito marcada. E ele estava revoltadíssimo quando soube que era adotado. E eu não, na minha imaturidade ali infantil, não sabia nem o que dizer para ele, né? Mas aí depois, num outro momento da minha vida, já adolescência ali, eu fui ter a história de um outro amigo que ele teve uma reação tão bacana, assim, quando os pais foram e revelaram para ele que ele era um filho adotivo e tal, e ele
ter ficado, de repente, ali num orfanato, não ter os pais que adotaram ele só tem o que agradecer, só tem ganho nessa história, né? Então, ele foi adotado por uma família bacana que está dando uma boa condição para ele e tal. Então, foi bem impactante, né? Então, você vê essas qualidades mentais operando em dois Isso. sentidos diferentes. Isso eu vi na minha própria família, que a minha irmã foi adotada. Então, nas primeiras décadas da vida dela, ela era muito revoltada. Mas de uns 20, 30 anos para cá, ela dá graças a Deus de ter sido adotada. Então, nela ocorreu essa mudança, né? Mudança. As vicissitudes da vida fizeram ela ver como aquilo tinha sido favorável, né? Sim. É engraçado, né? É o mesmo esforço que você tem para criar um pensamento negativo e positivo. Só que as consequências de um pensamento negativo são mais trabalhosas. É isso Então, mesmo. vale a pena você ir para um pensamento satírico, né? O esforço é o mesmo, né? Ambos você está criando descrições da realidade. Mas um pensamento satírico, especialmente um pensamento desse nível do Vedanta, ele também está inserido, né, na explicação micro e macro, né, que é um modelo assim, bem adequado do mundo, ele acaba te poupando esforços. Isso aí a gente não tem a menor dúvida. É por isso que eu continuo no Vedanta. Se o Vedanta não tivesse me poupando esforços, eu já tinha saído fora há muito tempo. Eu sempre falo que o meu vínculo com o Vedanta é eminentemente prático. Eu só comecei a dar interesse por Vedanta quando eu vi que ele era totalmente prático mesmo. Sim. Né? É um baita de um sistema de navegação, é absolutamente formidável. Os gênios terríveis. Rajas e tamas são energias muito úteis, né? Ou seja, inicialmente são energias impessoais como tudo na vida, né? Mas apenas se estiverem subordinados a sattva. Ou seja, se estiverem subordinados à correta assimilação, à correta interpretação da experiência, né? Se você deixar isso para rajas e tamas, aí já dá para ver acima quais são as consequências, né? Rajas e tamas dominantes criam uma personalidade extrovertida, ou seja, ela não está voltada para o autoconhecimento, materialista, ou seja, buscando objetivos materiais, cínica, egoisticamente negativa, ou seja, só vê o seu lado, emocionalmente volátil e sem brilho, que pode ser útil para girar as rodas do comércio e da indústria, mas não é uma combinação louvável para investigação, que exige sattva dominante. O Bhagavad Gita rotula indivíduos com rajas e tamas dominantes como demoníacos. Juntos, eles cegam a mente para o Dharma, ao invés de vinculá-la a ele, o que, desnecessário dizer, coloca você em conflito com a criação, o que, por sua vez, causa sofrimento. Pois é exatamente o que a gente está falando aqui. Engraçado, né, Fábio? Realmente, né, uma mente dármica, o conflito dela com a criação, ela praticamente vai chegando a zero, né? Você começa a ver que a criação, ela é como é mesmo, você não tem que entrar em conflito com ela. Você tem que entender que para você lidar com a criação, você tem que seguir o Dharma, né? Então, muito embora a construção dos ambos modos de agir acabam demandando a sua atenção, né, etc., você vai ter que elaborar alguma coisa, as consequências de um pensamento dármico são muito mais suaves, né? Porque se você entra em conflito com a criação, é claro que a criação, mesmo que ela quisesse, ela não tem como parar, né? Eu me lembro que quando eu lia o Castanheda, o Dom Juan dizia para ele que ele chamava de a águia, né? E Shivara para ele chamava de a águia. Era uma simbologia que ele usava. O Dom Juan perguntava para ele se a águia não se sensibilizava com o sofrimento humano. Aí ele respondia que sim, e muito. Só que o componente era muito pequeno e não tinha como parar as coisas por causa disso. Então ele dizia, olha, você tem que se virar, era isso que ele dizia, né? Você tem que entender, afinal de contas, o que você é, né? E no fundo,
Você não é um ser humano em última instância, né? Um exemplo dramático da relação incestuosa entre rajas e tamas, ou seja, um fica alimentando o outro, é a depressão maníaca, uma doença que entrou em conflito com a patrulha em voga do politicamente correto e foi renomeada como bipolar, para não ofender a sensibilidade dos seus portadores. Depressão maníaca é rajas e tamas a toda, né? Vocês veem que a depressão maníaca, o indivíduo ele tem saltos, né? Ele vai para os picos e depois vai para os vales, né? O tempo todo. Ele nunca está balanceado. Após um grande pico de excitabilidade, quase uma euforia, ele vai para uma depressão. É um bom recurso para a nossa discussão, porque transmite muito bem a ideia da dualidade, onde você encontra um, rajas, você encontra outro, tamas. Ou onde você encontra tamas, você, por uma questãozinha de tempo, daqui a pouco aparece rajas também. Aqui está um exemplo cotidiano da relação simbiótica entre rajas e tamas. Sua esposa disse: "Por que você não desligou a luz do banheiro?" "Bom, é um fato que a luz está acesa. Ponto." Ponto. Agora vamos começar. A verdadeira questão não é o desperdício, embora sua esposa ache que é. E se é para ela, não há razão para que você não possa desperdiçar um pouco de eletricidade. Tudo bem. Além disso, ela era bem capaz de apagar a luz. Ao violento de desconforto emocional. É uma das coisas mais humanas que existem, né? Você atribuir a culpa a alguém. Você atribui a não satisfação dos seus desejos a alguma coisa. Não que os seus desejos sejam do jeito que ele está sendo engendrado habitualmente, ele não seja inadequado, né, frente ao Dharma, frente à Mitya, como se organiza. Mas porque ele não foi realizado por culpa de alguém. Então, quando você sente culpa de alguém, você, na verdade, começa a transformar esse desejo em raiva. É o que ele está querendo dizer. É um sinal violento de desconforto emocional. Você está ficando agressivo, né? E se tivesse ela no estado satívico, o que inclina os indivíduos ao desapaixonamento, ela simplesmente teria desligado a luz e evitado o conflito, sabendo que as pessoas não deixam propositalmente a luz acesa quando saem de um recinto. Ou seja, as pessoas não erram por propósito, né? De propósito, né? Dificilmente, eu acho que pode até existir, porque na humanidade tem tudo. Mas acredito que em praticamente todos os casos que você encontrar na vida, ninguém comete erros de propósito, né? Eu vou errar de propósito para me prejudicar. Ou ela poderia ter educadamente mencionado isso mais tarde de uma maneira não crítica. Isso aqui a gente encontra o tempo todo. Mas é muito interessante encontrar isso quando a gente é que faz isso, né? Aí é quando a investigação começa a funcionar mesmo. Fica interessante, né? Você vê as suas pequenas implicâncias. É legal aproveitar esses momentos cotidianos assim mais suaves, sabe? Onde você onde assim vou até falar eu sou um pequeno pentelho perturbando alguém, investigar isso, porque pode ser às vezes que você tem que investigar a sua situação num momento muito ruim, quando você está com uma doença muito grave, quando você não está conseguindo realmente nada de bom para a sua vida. Então, é importante aproveitar todo o cotidiano, que, em geral, é um ambiente favorável, um ambiente propício. O cotidiano em si, ele tem muitos conflitos e calmarias, mas, em geral, eles são de pequena amplitude. É muito bacana investigar, começar a investigar nos detalhezinhos mesmo, até que para um dia, se ocorra alguma coisa realmente grave, você esteja bem centrado no que você é para saber lidar com aquela situação, né? É quando a situação vai apresentar uma característica brutalmente tamásica e rajásica, pelo perfil da situação mesmo, mas você vai estar lá ancorado num sattva luminoso, vendo aquela desordem toda ocorrendo, né?
Então, esses exemplos são muito bacanas, muito bons do indivíduo ficar detido neles. Comparação e competição. Não existe, talvez, nada mais eficaz para criar problemas do que comparar e competir, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Sobre esse fato da gente sempre observar Rajas e Tamas juntos? Vou prosseguir, hein? Se alguém tiver dúvida aí, e se eu não conseguir ver alguém com uma dúvida, vocês me avisem, que eu estou dando pelo celular, eu estou só com 4, estou com uma tirinha em quadrinhos aqui de 4 quadrinhos só. Comparação e competição. As pessoas rajásicas também frequentemente precisam sentir que estão certas. Então, né, gente, quando a gente notar que esse tipo de impulso, né, geralmente vai se traduzindo por um pensamento de querer provar que está certo, fica atento para ver se isso não é uma sobrecarga de rádios, entendeu? Pode ser que seja uma exceção, pode ser que não seja, mas é muito provável que, na verdade, é uma carga rajásica mesmo. Que exemplo melhor do que o desperdício de recursos valiosos procurando ganhar superioridade moral diminuindo seu cônjuge? Né? De recurso valioso mesmo. Eu li, né, no post agora de ontem ou de hoje que, aliás, não, eu vi naquele primeiro papo sobre Vedanta que vocês fizeram sobre o Panchadasi, né? O Arlindo dizendo como discussões nunca atraíram ele, né? Ele sempre entendeu as discussões como um incrível desperdício de energia. É porque geralmente a discussão não chega a lugar nenhum, né? A não ser que você tenha meios, né, de fazer uma discussão, né, elaborada, impedir que ela saia pelo ralo, né, que ela acabe gerando problemas. Sim, a gente estava falando das pessoas que gostam de problematizar, contrapor o Vedanta, né? E nesse sentido, o Nagar deixa rolar e ele não se dá o menor trabalho. Ele, se precisa, vai lá, bloqueia a pessoa e ponto final. Quem está aqui numa aula de Vedanta, o cara está interessado em Vedanta, né? Exato. Então é isso, ele não está, né, para isso, né? É apresentada uma lógica, ele se dispõe a ter esse Swadharma no mundo, né, de compartilhar os ensinamentos. Aí não, mas em tal lógica é assim, na teosofia é assado, então tá bom. Tá bom, tudo bem, não tem problema nenhum. Só não dá para ficar aqui desse jeito. Exato. É aquela coisa, né? Quando você vai investigar, é sempre bom a gente ficar repetindo isso, né? Em geral, quando a gente ouve uma pessoa ou uma ideia, a gente à luz do Vedanta. A gente aqui não esteja desmerecendo, né? E nem e nem sobrevalorizando nenhum outro conhecimento, o procedimento que precisa ser usado para que esse meio de conhecimento dê resultado mesmo, é você reiteradamente sempre fazer isso. Você ir comparando os seus enfoques de visão com aquele que o Vedanta fornece. Se houver incompatibilidade, você vai adotar, né? Você vai deixar o seu de lado, não precisa brigar com ele, você só deixa o seu de lado e adota o do Vedanta. E adota isso por um bom tempo. Aí, depois de um tempo, você diz para a gente qual é o mais coerente e o que te dá menos problema. E mais paz mental, que é o que você está querendo mesmo, né? Realmente, paz mental para você ficar propício ao autoconhecimento é ótimo. Eu me lembro que o Nisargadatta dizia assim, né? Dizer que muitos vêm aqui, o Nisargadatta não tinha um método, né? Mas ele já tinha tido muito contato com isso tudo. Ele dizia assim, muitos vêm aqui dizendo que querem paz mental,
mas a última coisa que eles estão fazendo com a vida deles é dar paz para a mente, né? Ou seja, se você quer paz, né, valorize a paz, né? A necessidade de obter superioridade moral está ancorada na baixa autoestima. Ou seja, é algo que vale a pena investigar. Sempre que você estiver notando que você está com esse over, esse supercharger aí de rajas, né? Você tem que ver, poxa, será que tem a ver com alguma baixa autoestima aqui? Se você procurar bem, vai ver que tem. Nós não somos tão diferentes assim uns dos outros. A baixa autoestima, ela não é definida com referência às próprias falhas, mas ela é definida com referência às falhas dos outros. Se eu sou um investigador consciente, eu sei que a questão da autoestima não tem nada a ver com o meu relacionamento com os outros. Eu me curo desse problema tendo como referência meu objetivo declarado, que é a liberdade do excesso de rajas e tamas. Né? Ou seja, você não vai tentar ficar justificando nada. Você vai pura e simplesmente comparar o seu procedimento com o que o conhecimento diz. E você vai usar alguns valores que o Vedanta tem, como, por exemplo, contenção. Se você se acha muito rajásico, o tempo todo atropelando outros, você, através do conhecimento, etc., você lá vai encontrar não só o conhecimento, como um valor muito importante que tem, que é o valor da contenção. Você, já que você não consegue, no fundo, você ainda não está com uma mente tão satífica a ponto desses impulsos rajásicos não encontrarem guarida, o que você faz? Você simplesmente se contém na hora de estrojetar aquele impulso rajásico, que seria o impulso de querer superar alguém, né, numa discussão, por exemplo. Então, é nesses detalhes aí que você vai aplicando isso tudo, né? Por que ele vai falando isso? Para ajudar a pessoa a investigar na prática, né? Se eu sou um investigador consciente, eu sei que a questão da autoestima não tem nada a ver com o meu relacionamento com os outros. Então, sempre que você tiver com problema de autoestima, esqueça os outros. É isso que o Vedanta está querendo dizer. Tira eles do teu sistema de entendimento. Você não vai estar mais detido nisso. Eu me curo desse problema tendo como referência meu objetivo declarado, que é me liberar do excesso de rajas e tamas e começar a acrescentar mais rajas. Comparar e competir são também assinaturas de energias rajásicas. Então, sempre que você vê isso, gente, vale a pena. Porque, em geral, eu diria que de cada 30 mil situações que você passa, 29.999 se enquadram aqui. Tá? Então, comparar e competir são também assinaturas de energias rajásicas. A comparação é uma ladeira escorregadia. Você vê uma pessoa e você admira e pensa, olha para onde isso vai te levar. Ó. Eu quero ser como ela. Ele está falando para uma garota isso. Tá? Você vê uma pessoa e você admira e pensa, eu quero ser como ela. Aí você acaba se tornando invejosa. Como sabe que isso não vai acontecer, porque você não tem como ser como fulana, você se contenta com menos. Olha só, você começa a ter um raciocínio auto-insultante. Você se contenta com menos e pensa, eu quero o que ela tem. E a inveja se transforma em cobiça, uma emoção verdadeiramente desprezível. Ainda frustrada, você pensa, eu vou ser melhor do que ela, vou conseguir o companheiro dela. Rivalidade. E, finalmente, como nenhuma das emoções citadas levou à satisfação, a realidade vira ódio e maldade. Eu vou destruí-la. Se você, muitas vezes, aportar esse tipo de raciocínio, e você se acostumar a olhar para esse modo de raciocínio, você vai ver que realmente são programões impessoais, tá? Que vão levando, muitas vezes levam a esses pontos mesmo. Se você não fica muito horrorizado com o que fosse passando na sua mente, que passado do tempo você não vai ficar, você vai ver que isso aqui conduz muitas vezes a esse tipo de impressão mesmo. Né? O hábito de olhar isso te torna um investigador eficaz. Né? Você aprende a ficar sem medo de ver como esse tipo de programa, disparado automaticamente, leva a situações cada vez mais autoinsultantes. Né? Então, os modos que se apresentam a você de raciocinar,
param de ser um bicho de 7 cabeças, né? Uma coisa a ser evitada, e vira o quê? Vira um objeto de estudo. Então, você se familiariza com isso como se familiarizaria com o objeto, sem ficar impressionado, né? Emoções negativas externalizadas a outras pessoas são, via de regra, tentativas inconscientes de manipular essas pessoas. É bom ver se a gente quer manipular os outros mesmo. Muitas vezes quer. A necessidade de controlar os outros também é baseada em um sentimento de baixa autoestima. Raiva e culpa são parte de um mecanismo compensatório inconsciente. Gente, olha só, onde tem culpa, tem sempre raiva também, que faz com que o ego realizador momentaneamente se sinta poderoso. Na situação da luz do banheiro, agora olha que bacana, ele vai decompor a situação toda. Na versão original, ele decompunha isso o tempo todo. Só que eu acho que quem leu aquilo achou que ficava um pouco muito informativo, né? Mas olha como ele decompõe de um jeito bacana. Ó. Na situação da luz do banheiro, a esposa quer desvalorizar seu companheiro por meio da culpa. O que é? Tamásico. Tá surfando uma onda tamásica. Sem perceber, ela tenta se livrar de tamas por transferência. Ou seja, a onda é dela. É ela que está surfando essa onda. Como a onda é desagradável, ela joga a culpa em alguém. Por que ela quer se livrar de tamas? Porque tamas é desconfortável. Tá? Tamas te dá uma impressão, nesse caso dela aqui, de insegurança. Tá, vamos continuar aqui. Caso o seu marido aceite a projeção, ou seja, se ele comprar o pacote dela, ela se sente satisfeita. Olha só que truque. Ela fica satívica empurrando tamas no colo de alguém. Estão vendo como é que os mecanismos são safados, peraltas, são habilidosos? Né? A pessoa fica ótima empurrando um problema em direção ao outro. Isso aqui é outra coisa que é bem humana, né? Você joga o problema para os outros e acaba arrumando a culpa para alguém. Né? Isso se o marido dela aceitar o jogo. Se ele não aceitar, a raiva, rajas, aumenta e a discussão pega fogo. Como mencionado, o objetivo inconsciente dela é experimentar a felicidade quando a raiva for transferida. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Lembra daquela coisa da assimilação da experiência? Essa mulher não assimilou corretamente a experiência dela. E a experiência dela é uma experiência desconfortável, uma experiência tamásica. O que ela faz quando ela não assimila adequadamente a experiência? Ela joga um poder velador, que nesse caso é tamas, e ela usa rajas para jogar a culpa em cima do outro. Né? É bacaninha você brincar de escrever coisas que ocorrem com você e ir botando essas coisinhas que aparecem entre parênteses, para você identificar que onda estava sendo surfada naquele momento. Né? O objetivo inconsciente de todo mundo é se livrar do desconforto. E muitas vezes o cara se livra disso jogando esse desconforto em cima dos outros. Em geral, isso é inconsciente. Outras vezes é consciente, o que aí já começa a caracterizar uma personalidade sociopata mesmo. Agora, o que ele vai dizer aqui? Ó? Mas, na verdade, ela não tem controle sobre os gunas do marido. Isso pode resultar numa falsa anuência caso o marido seja tamásico. Ele tá, tudo bem, mas ele, no fundo, ele fica pau da vida. Porque tamoguna impele a pessoa à evitação. Né? Ele não vai contrapor. É aquela pessoa que engole o sapo, né? Mas engolir sapo é ruim. Sob o feitiço deste guna, ela pode aceitar a projeção, preferindo o sentimento de culpa a um conflito prolongado. Na verdade, não é ela, não, é ele, tá? Sob o feitiço deste guna, ele, o marido, pode aceitar a projeção dela, preferindo o sentimento de culpa que ela jogou para ele a entrar em conflito com ela. As pessoas tamásicas frequentemente se sentem bem quando se sentem mal. Isso é essencial para as suas identidades, porque gera empatia com pessoas muito simpáticas, o que as faz sentirem-se momentaneamente valorizadas. Ou seja, mais uma vez, o indivíduo consegue, né, uma palhinha de sattva engolindo um sapo, por exemplo, né, sentindo-se bem por sentir-se mal. É o que ele está querendo dizer aqui. Você acaba se sentindo valorizado porque gera empatia
porque não está atritando com uma projeção que uma pessoa está jogando em cima de você. Ou elas podem se importar, não de uma forma satífica, desapaixonada e ponderada, mas de um modo ignorante e preguiçoso. Agora, se o marido dela estiver sob a influência de rajas, ele pode bem estar à procura de uma briga, já que as pessoas rajásicas tendem a ser contestadoras. Então ele pode resistir, porque apesar de gostarmos de controlar, não gostamos de ser controlados, né? Ninguém gosta de ser controlado porque é da sua natureza, né? O ser humano, olha o que ele está dizendo, que legal. Sattva é amor pela liberdade. Então como é que você vai querer ser controlado? Quando em Nietzsche você encontra uma tentativa de controle por você, ela está ferindo o seu amor pela liberdade. De qualquer forma, nem a acusadora, nem o censurado podem levar culpa, já que ambos ignoram quem são. Apenas a compreensão pode resolver esse problema. O que acontece com a compreensão? A compreensão permite que essa experiência seja avaliada de modo adequado. Se apenas um for satívico, já ajuda pra caramba, porque ele pode simplesmente ignorar a projeção rajásica da pessoa e deixar por isso mesmo, mas deixar por isso mesmo de um modo tranquilo, sem conflito, né? Isso muitas vezes ocorre. Algumas pessoas dizem, né, deixa para lá, mas na verdade estão engolindo sapos. Essas são as tamásicas. E alguns dizem, deixa para lá, porque viram que não tem importância mesmo. Sério mesmo, muitas vezes não tem importância mesmo. Às vezes vale a pena você estar numa situação que parece que é de conflito, e ela vai te trazer um peso. Mas o que você faz? Aquilo ali naquele momento está sendo uma mala sem alça, né? Mas acaba dando menos trabalho você botar uma alça naquela mala e levar por um tempinho do que você ficar brigando com aquilo, né? Agora, se aquilo fica repetindo demais, aí você tem que chamar a pessoa para conversar, né? Para tentar ver o que é que pode ser feito quanto a isso, né? E muitas vezes é melhor você não fazer nada, né? Uma vez o Fábio disse isso para Betânia, disse, às vezes sobram os rabichos, onde mais sábio naquele momento é não fazer nada. Então, isso aí, o intelecto estatístico, ele vai reparando essas facilidades, esses recursos que ele tem, né? A declaração simples e não violenta. Olha só, me esqueci, deveria ser suficiente para eliminar a tensão. Porque ninguém pensa, vou esquecer, antes que se esqueça. Esquecer, que é uma onda tamásica, é um ato inconsciente. A força de vontade não está envolvida. Essa declaração não satisfaz aquele que acusa, porque pessoas rajásicas tendem a ser excessivamente sensíveis. Elas agridem bastante, estão habituadas a serem atacadas e são sempre defensivas. Rajas causa dor psicológica. É uma energia dualista, violenta, de picos, dilacerante. Isso faz com que sua esposa assuma que a luz foi deixada acesa conscientemente, muito embora a parte dela, né, o ser pleno, ela, o ser pleno dela, saiba melhor. Mas a coisa já está muito obscurecida aqui para que esse tipo de reflexo satívico chegue lá e mude o entendimento dela. Ela vê o esquecimento do marido como um desafio, ou seja, ela vê como um ataque ao poder dela, ela vê como rajas. Ela projeta no esquecimento dele, que aliás foi uma coisa tamásica, um componente rajásico, ou seja, ela está vendo uma coisa que não existe. Lembram lá em cima, como o indivíduo que projeta, ele é capaz de ver uma coisa que não existe? Aqui ela está vendo uma coisa que não existe. Até em termos de guna, ela estaria identificando inconscientemente a energia que não apareceu, o poder que não apareceu. O poder do esquecimento é tamásico, mas ela está vendo isso como um desafio a ela. Ao passo que as palavras dele, eu esqueci, são simplesmente uma declaração, sem envolvimento acerca de um fato. Quando você é desafiado, ou neste caso, projeta um desafio onde não existe nenhum, você se sente inseguro, que é uma onda tamásica. A esposa eleva a projeção ao status de real, porque Tamas está velando o seu intelecto. Tá? Ela não está conseguindo assimilar aquilo. Se você mostrar ela que está projetando, bom, aí já era, ela vai negar com raiva.
É aí que vai começar o combate mesmo. Quando você está inseguro, a sua reação é incerta. E você ou se retira ou ataca. Outra coisa, viu? Quando vocês sentirem isso, essa insegurança que é de tamas, pode estar certo. Você vai estar sempre com duas opções. Ou o que está aparecendo mais claramente para você? Ou eu ataco ou eu caio fora. Caso você seja satívico, absolutamente, você não reagirá. Esses exemplozinhos que ele dá são legais para a gente meditar neles e comparar com o nosso dia a dia, nas pequeninas coisas mesmo, que a gente chama de pequeninas. Mas mostram como é que está, né, o nosso vínculo a esse tipo de vássanas, né? Em qualquer caso, oi, alguém quer falar alguma coisa? Não, eu ia fazer um comentário que o deixa para lá do tamásico é que nem é um deixa para lá que esse deixa para lá fica uma gordura grudada nele. Assim. Cada vez que ele deixa para lá vai acumulando até que uma hora explode em rajas. Agora o deixa para lá do indivíduo satívico é um teflon. A gordura nem adere nele. Deixa para lá mesmo, sabe? Isso não tem relevância nenhuma. Exatamente, exatamente. Mas é legal o indivíduo satívico, porque ele conclui isso porque ele vê que as projeções rajásicas e tamásicas dele também não têm relevância. Por isso que ele consegue ver a situação ocorrendo no outro, né? Quando ele projeta nele é que ele vê, porque realmente ele vê que não tem importância mesmo. Alô? Em qualquer caso, se seu guna predominante no momento, rajas, mudar para tamas, no momento em que você ouvir as palavras, por que você não desligou a luz? Você pode recuar e, nesse caso, provavelmente vai se sentir ressentido, né? Aí você vê, né? É tamas engendrando o ressentimento, que é rajásico. Está um sempre retroalimentando o outro e vai procurar uma oportunidade para igualar. Logo que a sua força de combate voltar, você vai tentar revidar. A necessidade de igualar o placar é rajas motivado por Sattva, porque Sattva reflete valores não duais e a justiça é um valor não dual, né? Não é justo que sua esposa o tenha acusado de deliberadamente deixar a luz acesa no banheiro. Então você silenciosamente planeja se vingar. Um bom exemplo do poder de Sattva gerando rajas. Olha só que legal, né? A gente sempre fica tentando encontrar características absolutas nessas energias. Você vê que não tem, tá? Depende da situação. Tá um exemplo aqui, ó, do condicionamento usando o poder de Sattva para gerar rajas. Tá dando um truque, tá dando um drible, né? Tudo através de quê? Do indivíduo achando supostamente que ele tem boas intenções. Olha aí o problema, né? Um bom exemplo do poder de Sattva, que é aquela coisa, puxa, eu fui injustiçado. Isso é uma boa visão do mundo, né? Que há justiça. Mas daí você achar que naquela situação você foi injustiçado, já tem um passo muito grande nisso, né? Então, o estudo dos seus movimentos psíquicos através desses gunas, que é um estudo dinâmico, te permite ver esse monte de manobrinhas, entendeu? E depois de um tempo vendo elas, você vê que elas são todas muito parecidas. Olha que legal, o poder de Sattva, que é um poder nivelador, um poder de justiça, dizendo que nada é melhor do que nada, gerando um rajas. É um uso, é uma projeção inadequada, né? Se ela captar a sua resistência, ela pode aumentar a aposta e perguntar de maneira não sincera: por que você se esqueceu? O que deveria ser seguido por um irritado ponto de exclamação e não por um de interrogação, porque ela já está afirmando. Já estabelecemos o fato de que esquecer é involuntário, não volitivo. Quando um pensamento não é mais necessário, ele se desliga por si mesmo do corpo sutil. Nesse contexto, por que você se esqueceu? É simplesmente mais uma afirmação de culpabilidade. Qualquer tentativa de respondê-la de igual para igual não funcionará, porque o jogo está nas mãos da acusadora. Você é amaldiçoado se responder, e é amaldiçoado se não responder. Um bom exemplo da natureza de Soma Zero, da realidade. Pessoas rajásicas gostam de se sentir ofendidas, porque isso é justificação, na qual elas são irremediavelmente viciadas.
O desejo é doloroso e a raiva mais ainda. A culpa é uma manobra conveniente para espalhar a dor. Pessoas rajásicas são obcecadas pelo sucesso e muitas vezes acham-no evasivo, pois tendem a agir antes que seja apropriado, ou estão completamente perturbadas emocionalmente quando agem, o que não é um bom presságio para resultados favoráveis. Enquanto as pessoas tamásicas, famosas pela procrastinação, agem tarde demais ou não o fazem absolutamente. Rajas, ali, conforme um programa, né? Quando as reações são, né, sem reflexão, uma vai levando a outra, são vítimas inocentes. Não querem discutir, mas não podem evitar. Por causa de quê? Por causa dos gunas. Quando você trabalha inconscientemente, você é uma marionete na mão das energias dos gunas, dos poderes das gunas. Argumentos são gerados por gunas. São inconscientes e nunca versam sobre realmente o que pretendem. Tal como é com o esquecimento, você jamais pensa, eu vou discutir hoje. Você já pensou isso? As discussões acontecem por meus valores orientados por gunas entram em conflito com os seus valores também orientados por gunas, quando eles procuram se ajustar a certas situações. Fosse você meu escravo voluntário, nunca discutiríamos. O amor não significa que os indivíduos devem pôr em prática os desejos das pessoas que eles amam. O amor deve ser grande o suficiente para deixar os entes queridos serem eles mesmos. Qual é a solução? Fique ciente dos valores associados a cada guna. Você não pode ver o guna, porque ele está escondido no corpo causal, tá? E o corpo sutil não enxerga o corpo causal, tá? Então você não pode ver o guna. Mas pelos efeitos que eles vão dando, por inferência, você sabe qual guna que está trabalhando. Mas você não precisa vê-lo, porque ele inevitavelmente aparece no corpo sutil como um valor. Então o pensamento e talvez uma ação ou não, depende de você. E você pode trabalhar nisso a partir desse ponto, tá? Então, olha só, você pode trabalhar nisso a partir desse ponto. A partir desse ponto, quando? Quando ele aparece no seu corpo sutil como um valor. E tenha certeza que com esse valor vai aparecer um pensamento associado a essa situação, que muitas vezes não versa sobre essa situação na verdade. Pode estar associado a uma memória que você tem daquela situação, a uma antipatia que você tem pela situação. Mas esse aqui é o momento onde você intercepta, tá? O guna é quando ele aparece no corpo sutil. Se você seguir isso aqui é um feijãozinho com arroz. Ele primeiro, inevitavelmente, vai aparecer como um valor. E junto desse valor, um pensamento, que você pode achar que está associado à situação. Mas não se esqueça que pode não ter nada a ver com a situação, embora você ache que tenha. Tá? Isso aqui parece voo de morcego. Você tem que usar, é um navegador mesmo, porque você não pode contar que você está vendo a situação adequadamente. Então, quando você usa Vedanta, é como se você estivesse navegando por instrumentos. Funciona. Tá? Você acaba vendo a coisa bloqueando ali na frente. Você acaba vendo o obstáculo. Tá? Então, olha só, gente, a gente já está em quase 20 minutos para as 10. Eu vou encerrar aqui. A gente tem que guardar aqui, eu vou até marcar aqui nesse texto onde a gente parou. Né? Seria interessante a gente, né, saindo aqui desse encontro, a gente ler de novo esse exemplozinho aqui da luz acesa, né? Para ver como é que a coisa ocorre, né? E pegar realmente um exemplo bem trivial, bem boboca mesmo. Se você ainda fica muito horrorizado com as coisas que passam pelo seu corpo sutil,
você pode começar a aplicar esse conhecimento nos seus exemplos mais inocentes, sabe? Mais triviais, assim. Até que você consiga enxergar as coisas com mais profundidade, né? Começa pelas beiradas, né? A coisa é circular, viu? Você vai aprofundando, que nem se você estivesse tomando uma sopa muito quente. Começa pelas beiradinhas mesmo. Vai do jeito que pode. Alguém quer comentar alguma coisa? Alex, eu vou só dar um recado de uma questão prática aqui, né, enquanto alguém pensa aí se quer comentar ou perguntar alguma coisa. Estava trocando mensagem aqui com o Marcelo, porque eu notei que teve um intervalo sem gravação. Ah, é? Então, o que a gente vai fazer? A gente revisa, acho que o Marcelo teve algumas coisas estranhas acontecendo, porque o certo é automaticamente, quando acontece do host cair, migrar para outra pessoa o host. Mas por um momento eu vi que estava sem nenhuma gravação. Uhum. Então, se de repente alguém, quando fechar a sala, vê que está como carregando alguma coisa, de repente pode acontecer isso de ter um trecho de vídeo que vai ser salvo no computador de alguém aí. Tá? Mas eu acho que não, acho que a gente perdeu mesmo, por alguma razão desconhecida, um pedaço da gravação, Alex. Tá certo. Aí eu vou revisar com o Marcelo disse que acha que é uns 5, 6 minutos. A gente olha, eu vou tentar lembrar qual é o trecho, também acompanhando o texto, a gente vê qual que é o trecho que faltou e qualquer coisa a gente comenta na próxima. Agora o Marcelo está falando aqui que gravou tudo, Marcelo. Tinha um momento da aula que eu vi que a luzinha do recording estava apagada. Mas gravou tudo, então? Não. Espera aí. Fala, Marcelo. A gente não tá... Não, ele está dizendo aqui pelo chat que ficou uns 6 minutos sem gravar mesmo. Não sei se o áudio dele está dando pau, ele não está conseguindo falar. Mas será que a gente consegue localizar onde falou essa gravação? Sim. Acho que sim. Consegue... A gente ouve o vídeo antes de subir no YouTube. Ah, tá. Tá ótimo, então. Só ver os parágrafos, né? O Marcelo comentou aqui. A gente lê, tá me ouvindo? O parágrafo do texto. Oi, tá ouvindo agora? Sim. Tô te ouvindo. Então tá, é uns 6, 7 minutos mais ou menos, mas eu sei mais ou menos onde que é. É só assistir o vídeo que gravou a primeira parte. Fica tranquilo. A gente vai solucionar. Tá ótimo. E eu estou providenciando de mudar de internet e tal, tá? Tentar muito tá, Joia? Tá bom, beleza. Tranquilo. Então, pessoal, alguma questão? Se alguém te ofender, ofereça a outra guna. Isso que me ocorreu. Eu falei, acho que é isso que o Cristo queria falar. Vai saber. Mostre sátiva para ele. Isso é sátiva, né? Porque se alguém te ofender e você oferece tamas, daqui a pouco você está cortando o pescoço da pessoa. Se estapeando. Isso. E a outra coisa que eu queria falar, lá atrás, na hora que você disse, que você algumas vezes tem um comportamento tamásico, mas é tamásico ou é satívico, na verdade, quando você fala que você dá uma recuada? Isso que eu queria saber. Muitas vezes é satívico, sabia? Porque Sim. muitas vezes a sua compreensão ela te leva a entender que aquele conflito ele precisa ser evitado, porque ele não vai dar em nada. Então você recua. Agora, um exemplo, veja bem, você recua. Agora, olha o caso ali do Bhagavad Gita, né? O Arjuna, ele havia recuado do conflito com o Duryodhana várias vezes, ele foi morar numa floresta, né? Teve uma hora que o conflito, que o recuo dele acabou virando uma coisa tamásica mesmo. E foi nessa hora que ele foi chamado a atenção por Krishna.
disse não, agora já era, agora o recuo não é mais uma opção de sabedoria, não. O recuo agora começa a ficar uma coisa adármica. Sim, sim. Né? Então, para o indivíduo não confundir o recuo com uma opção sempre viável. Por quê? Porque muitas vezes, se você recua sempre, você acaba incentivando a pessoa que está forçando o recuo, a se comportar de forma tão adármica quanto você, né? Que é tentar forçar sempre. Então, muitas vezes é necessário uma contraposição mesmo, né? É preciso abandonar essa ideia de que o conflito precisa ser evitado a qualquer ponto, né? O Bhagavad Gita ele mostra isso, né? Que muitas vezes você entra em conflito por uma questão até dármica mesmo, né? Mas é sempre a última opção, né? Sempre, sempre. Mas lembrar que não tem justiça quando quem é oprimido somente recua, seja individualmente ou coletivamente. Exatamente. Não é mesmo, brasileiros? Não há como. Ficam o tempo todo recuando, não tem como ter justiça. Aí depois também não adianta reclamar. Né? Quando aquela parte da existência humana que mais dói, né? Que é o bolso, quando essa começar a reclamar muito, aí já não adianta mais. Tem que ficar de olho aberto. A hora que o bolso dói é quando a realidade aparece. Então, alguém mais quer colocar alguma coisa? Não, Bom, gente, então eu agradeço. Obrigado, Alex. Legal. Pois não. Diga, Fernando. É o Felipe. Felipe. Ô, Felipe, desculpa. Não, tranquilo. Quando Rajas vem forte, né, vamos dizer assim, numa discussão, ou quando principalmente numa discussão, né, que Rajas vem fervendo assim para poder dar o contraponto e tal. Aí, né, igual você disse aí, o ideal é parar, né, não extroverter essa Rajas jogando no outro, né? Aí para isso a gente tem que ter assim, você tá todo rajásico na hora ali. Aí você tem que ter aquele pouco de sátiva, tem que segurar, né? O Rajas seria isso, né? Tem que ter aquela clareza para mesmo o impulso, tipo, impulsionando você segurar, né? Perfeitamente, é isso mesmo. Você já cultivou o rádio suficiente para que ele dê, né, nem que seja ali no limite, uma brecada. Né? É a clareza dele de que aquilo ali não vai acabar bem. Então, muitas vezes isso é entendido como um recuo, né, da outra parte. Então, tem que saber lidar com isso aí tudo. É o que faz o indivíduo exercitar de modo consciente essa contenção. Aí já é um componente rajásico que está aumentando no intelecto dele mesmo. Então, como você vê, você pode ter todos esses movimentos aí, né, no corpo sutil, tá vendo? Você vê uma sobrecarga de rajas, mas imediatamente tem um componente, tá, no intelecto que está aumentando, o componente satívico. Então, a sua mente já não está seguindo tanto, né, os condicionamentos dela, né? O seu intelecto já está com discernimento para não ficar embarcando em qualquer movimento vinculativo. Né? Muitas vezes, pessoas que não têm ambição espiritual nenhuma, elas têm muito isso muito forte, né? Esse componente satívico muito forte, e elas são pessoas muito boas de você lidar assim, né? E mesmo em cargos de chefia, são pessoas que sabem dosar bem, elas já nascem, né, com esse intelecto delas preponderantemente satívico, elas conseguem avaliar essa situação de um modo adequado, né? Mesmo que não tenham compromisso nenhum, né, com espiritualidade, não estejam interessados, né? Um cara que é interessante ler o livro, é o livro que eu li, aquele Como Fazer Bons Negócios e Amigos, né? Eu achava que esse livro era só uma piada, mas na verdade é o livro de um grande vendedor. E depois de um tempo eu fui ler aquele livro meio de brincadeira e eu fiquei impressionado como é que ele tinha uma visão clara das coisas que estavam acontecendo, sabia? Ele nunca entrava em conflito. Quem que é, Alex?
Acho que é Dale Carnegie. Interessante. Dale Como Carnegie. fazer amigos e influenciar pessoas. Isso. Eu achava que esse livro era uma bobeira. Não é, cara. Aquele é um cara extremamente satírico, mas muito satírico, aquele cara. Inclusive, pelo que ele fala ali, a grande curtição dele não era nem fazer o negócio. Ele gostava de lidar com gente, sério. Ele via o negócio assim como uma espécie de prêmio, né? Um bom resultado, mas o fundamental para ele era se entender com as pessoas. Então, aquilo é um vendedor, né, com um componente satírico muito forte. E a meta dele, na verdade, era a relação, era bacana isso dele. Isso levava ele, aquela coisa que você falou, Fábio, levava ele a ser um vendedor de sucesso extraordinário. Mas engraçado que o objetivo, o âmago do objetivo dele não era exatamente vender. Engraçado isso, né? Aquele é um cara muito balanceado, né? Tem gente que nasce assim mesmo. Nasce muito bem dosado, né? Bons vendedores têm sacadas da psicologia do outro, assim, que são muito precisas, né? São muito boas. Compreende muito bem a psicologia do outro. Então, eu tenho esse interesse na relação com o outro, ver a oportunidade nessa relação, ver aquilo que é, muitas vezes, em termos de crescimento, né, de ser uma relação profícua para ambas as partes, né? Esse era o enfoque dele. Ele buscava um ponto de entendimento onde ele sentia que o outro estava se beneficiando também. Para ele era fundamental. Isso. Então era engraçado, né? Um vendedor dármico. Olha só. Ele tinha um sucesso estrondoso, né? Foi um dos vendedores de maior sucesso no mundo. É assim, possível, né? A faculdade dele possível. Até hoje. Tem uma faculdade nos Estados Unidos ligada a ele, assim, tem até o nome dele, tá? Ele é interessante. É um gênio de vendas, aquele cara. Mas bacana isso, né? A motivação dele era o campo. Se a gente olhar pelo Vedanta, a motivação dele era o campo. Como é que eu vou atuar de modo que esse campo fique balanceado, né? Essa que era a ideia dele. Então, ele não conseguiria ter uma ideia de lucro máximo para ele, que ele queria cativar o cliente. Então, ele queria uma relação mesmo. Era muito bacana isso dele. Eu já tinha visto esse livro várias vezes, achava uma propaganda dessas qualquer, né? Um livro de autoajuda. Não, cara, é uma aula de tremenda habilidade mesmo. Um cara muito habilidoso. Rapidinho, tem no YouTube o audiolivro dele também, para quem gosta de ficar escutando, né? Tem um audiolivro em português, assim, bem... Vale a pena ver as dicas dele, viu? São muito interessantes. Mas muito mesmo. Alex? Diga, Alex. Fernando. Agora é o Fernando. Não será que esse senhor, o navegador dele, eram os valores? Ele não era um vedantinho, não? Ele por aí era os valores, com certeza. Olha, Fernando, para o indivíduo ser bem satírico, a base dele, toda a base de nossas ações são valores, né? Mesmo se você rajar escotamásico, vamos chamar de valores, porque para a pessoa são valores. Tá? Só que são valores adármicos. Eu na frente de todo mundo, tudo tem que servir a mim, são valores tamásicos, né? Ou então eu faço o que eu tiver que fazer, ou então eu vou cumprir o que eu quero de qualquer jeito. Mas são valores, só que são valores adármicos, né? No caso de um indivíduo desse, sem sombra de dúvida, ele tinha valores dármicos, né? Satívicos, propiciavam a ele atuar no campo de uma forma bem dármica. Com certeza ele tinha isso. Só o fato dele visar uma troca equilibrada entre as partes negociantes já mostra que os valores que ele cultivava com relação a isso são justiça, né? Equidade é um valor satírico. Ele privilegiava muito isso, né? Sem sombra de dúvida, os valores dele. Alex, outra observação, aqui no caso do James, ele deu vários exemplos bem pontuais, né, para a gente ver essa predominância de rajas e tamas, é como se fosse uma conversa de surdo, né? Normalmente acontece, as duas pessoas reagindo, né? Mas agora, o bonito é que você estando em Sattva, por mais que nesse momento, porque são infinitas condições na vida que aparecem para você nesse momento, e você não pode dar interpretação, mas não deixa de ser uma assimilação se você está em Sattva, né?
Você não deixa de ser um conflito. Oi? Não Por exemplo, deixa de... imagina uma situação... Está escutando? Escuta? Olá. Repete, por Pô, favor. mas a sua tela congelou aqui. Deixa de ser o quê, Fernando? Não, eu digo assim, né? A vida tem infinitas condições que vai te aparecer, certo? O fato de você estar em Sattva, ok? Essa experiência, por mais que não seja compreendida, seja uma surpresa para você, ela não vai gerar conflito. Essa é a vantagem, né? É isso, né? Sim. Isso vai limpando, né? Ou seja, já não vai acumulando, né? O conflito, se ele acontecer, ele não é por estímulo seu. Entende? Olha, tem caso de guerreiros que são satívicos. Muitos. Certo. Satívicos. A postura deles em combate era satívica. O que não impedia eles de entrar em combate mesmo. Né? Usar o rajas necessário para o combate, né? Mas você vê relatos, a estrutura do cara ver aquilo era satívica. Em geral, são guerreiros impessoais, sabe? Eles não se acreditam muitos méritos. Né? É engraçado, é interessante ver a postura desses caras. Muito interessante. A gente encontra isso em todos os livros de guerra, em todos os conflitos. Sempre tem caras que atuam, mesmo em combate, com muita carga satívica, né? Né? Vai para um combate satívico. É muito boa essa pergunta que você fez aí, até para a gente desmistificar um pouco essa ideia, né, de que essas gunas em si elas têm qualidades, né? Elas compõem com a situação, entendeu? As gunas né? É bacana você ir investigando os gunas e usando eles para reforçar o seu autoconhecimento, né? E que está muito muito forte, porque no cotidiano, as pequenas situações, você vai treinando isso a enxergar, né? E não são situações muito graves em si, né? Porque quando chega uma situação grave, ou seja, uma situação cuja preponderância é muito tamásica, a situação mesmo. Vamos botar um caso exagerado, uma guerra, né? Uma situação rajásica total, né? Um país se arremessando em direção ao outro. Quando isso ocorre, você já está devidamente centrado, né? Então você consegue responder bem mesmo nessa situação. Okay. É importante. Ou uma situação familiar complicada, ou um caso em família, uma doença difícil, né? Você consegue se situar bem, né? Você consegue atuar nessa situação a partir de um intelecto discriminativo. Porque se você tem uma situação complicada e você atua nessa situação com o intelecto rajásico-tamásico, você pode conseguir tudo com essa situação, menos favorecer ela, né? Você pode piorar ela tremendamente. Você não tem como lidar com uma situação, eu chamaria de apaixonada, né? Com essas paixões de medos e desejos, se você lida também com medos e desejos. Muitas vezes na vida você tem que ficar meio frio mesmo, sabe? Tem que... Até para você poder colaborar mesmo. Não tem como você colaborar no furacão se comportando como as pessoas que estão no furacão. A única coisa que você vai fazer é piorar aquilo. É incrível falar isso, mas não tem outra alternativa mesmo. Por isso que eu sempre me surpreendi com essa história de guerreiros que, nessas situações, mantinham, né? Eram caras que combatiam sem ódio. É muito diferente você ler sobre isso, sabia? Muito diferente. O cara está num outro estado mesmo. Sim, o intelecto é muito claro. Ele tem um dever, que é o mesmo dever de Arjuna, um dever de guerra.
mas ele se mantém ali muito bem centrado. Muito bem centrado. Né? Eu que Quando o gosto. avião está caindo, tem uma regra, né? É, Primeiro você coloca a máscara em você, e para depois depois você auxiliar os outros que estão com dificuldade. se você tentar auxiliar os outros, talvez você não consiga auxiliar os outros e com certeza você vai acabar morrendo. Primeiro você precisa ter o teu alento para conseguir É o caso do samurai, não? discriminar, né? Eu já escutei alguma coisa assim. Inclusive, tinha uma coisa interessante. Havia algumas escolas de samurai que treinavam assassinos mesmo, para executar missões de assassinato político. Tudo. E quando o instrutor notava que aquele cara que ia fazer aquela missão, ele estava muito engajado naquilo, ele tirava o cara. Muitas vezes mandava o cara para o mosteiro zen budista, cara. O cara meditar. Olha, você não serve para isso não, que você está identificado com a vítima, cara. Você está louco, você vai fazer... Era para matar um, o cara ia matar 10. Pois é, o cara ia fazer tudo errado, né? Tem um piloto alemão muito bom da Segunda Guerra, que ele era um ergueiro muito satívico, né? Ele não combatia como os outros. A primeira coisa que ele fazia, que ele dizia, era ele olhar a situação toda. E apesar dele ter sido o cara que mais derrubou avião na história, o único orgulho dele era nunca ter perdido um companheiro. Era o único orgulho que ele tinha. Ele dizia, o resto eu tive sorte, aconteceu, eu conseguia ver, mas a única coisa que eu achei bacana é que eu nunca perdi um companheiro. Quem decolava comigo sempre voltava. É um milagre, né? O cara era um gênio de combate, né? Tem caras que são assim, né? Tem uns que são gênios em combate, outros gênios da bola, outros são gênios espirituais. Mas a verdade é que todos esses gênios, eles têm uma clareza. Se você olhar bem, a situação que compete a eles, ela é clara. Entendeu? Pega um instrumento musical, aquilo para ele é claro. Ele está claro aquilo. Pega um Pelé, o Pelé ele tinha uma visão de jogo extraordinária. Zico. Né? Pega um Salvador Dalí, né? Naquela aparente loucura dele, aquilo era muito claro. Não tinha nada de loucura ali nele. Aquilo era uma situação claríssima, aquilo para ele era muito claro. Ele estava bem ciente das coisas. Né? Está aqui ó, o Henrique Arganaz dizendo que na Guerra das Malvinas ele percebeu isso em alguns locais, em alguns colegas dele, né? Essa clareza. Né? É só para a gente desvincular isso. Né? Ah, então se é sáttva, o cara predominantemente satívico, você vai encontrar ele sempre no mosteiro, numa ocupação muito calma. Não, mas você encontra o cara pilotando um avião de caça mesmo, cheio de bomba. Aí depende do svadharma do sujeito, do parabda karma, como está se desenrolando. Aí depende. Mas é muito raro ver isso numa guerra. Concordo com o Henrique, é raro mesmo, mas ocorre. Né? É só para a gente desvincular isso, viu? É muito interessante. E não esqueça, né, aquilo, né, o Bhagavad Gita, né? Arjuna foi transformado pela instrução de Krishna num guerreiro completamente tamásico, prostrado, num guerreiro satívico. E porque ele teve compreensão é que ele foi lutar a guerra de modo dármico. Por isso que o Bhagavad Gita é meio desconcertante a princípio, sabe? É bastante desconcertante, né? Porque a gente tem essa ideia de que o indivíduo pacificado, o indivíduo está pacificado, o indivíduo pacifica é aqui, é na composição dele interna, né? Pode estar acontecendo o que estiver fora, ele vai usar aquele naipe dele para lidar com as situações. É bem interessante. Ok. Beleza? Obrigado, meu. Ok. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Mas é claro que quanto menos conflito a gente tiver, melhor, né? Pelo amor de Deus. Você vê o Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita é um parto, né? Pelo amor de Deus, né? Aquilo é um parto. É dificuldade tremenda aquilo ali. Então, a gente faz o Purnamadá? E aí, Alex, manda ver. Então, vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnatsya Purnamadaya Purnameva Vasishyate.
Om Shanti, Shanti, Shanti. Muito obrigado a todos, muito obrigado à tradição do Vedanta. Um grande abraço a todos vocês.